Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, uma alegria estar aqui com você. Que Deus abençoe a sua semana, que a mão dele esteja sobre a sua vida, que ele te conduza, te guarde e te livre de todo mal. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 39. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Vamos orar? Senhor, obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. Obrigado por sua palavra que é lâmpada para o nosso caminho. Senhor, nos abençoe, nos dirige, nos dê a sua graça. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Sabe uma coisa maravilhosa? É saber que Deus nos ama. Independente de quem nós somos e do que nós fazemos, Deus nos ama. E isso é maravilhoso, não é verdade? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado, Deus, por seu amor. Obrigado por sua bondade. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. No texto que nós lemos hoje, Jesus está iniciando a conclusão do Sermão da Planície.
E ele termina com essa parábola que é, na verdade, uma frase. E ele diz: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Jesus, ele trouxe muitos ensinos importantes, ensinos para guiar a nossa vida, para orientar a nossa vida. E depois que ele fala isso, ele fala a respeito do segmento. Você sabe que circula em toda parte, não interessa língua, lugar, etnia, não interessa nada disso. Existe um conjunto de ideias circulando e hoje eles circulam de maneira muito mais rápida por causa da facilidade dos meios de comunicação. Essas ideias, elas circulam como se fosse um vírus e dependendo da proximidade do contato que você tem com essas ideias, elas vão te contaminar. Algumas ideias, nós devemos nos aproximar de algumas ideias e nos deixar contaminar por elas, porque são boas ideias, mas há ideias circulando que são terríveis, nós devemos fugir delas. De certa maneira, Jesus está falando sobre isso quando ele diz: olha, se um cego guiar a outro cego, eles vão cair os dois no barranco, eles vão cair os dois no buraco. Essas ideias às quais eu estou me referindo, elas estão presentes nas notícias, nas mídias sociais, nos debates, nas conversas informais. E essas ideias exercem um papel importante nas nossas escolhas e na modelagem de nosso modo de viver e de ser. Elas podem levar diversos nomes: individualismo, relativismo, capitalismo, progressismo, consumismo, sustentabilidade, ecologia, globalismo. Essas ideias estão por aí, elas estão no ar. Como um vírus altamente contagioso, elas estão no ar. Você sabe, é claro, que nós somos seres influenciáveis, que nós somos seres moldáveis. E isso é essencial para a nossa sobrevivência. Como seres sociais que nós somos, vivemos em sociedade, vivemos em grupo, nós demandamos, nós precisamos de ordem, nós precisamos de ideias, de valores, de crenças que dirijam a nossa vida. E existem muitos mecanismos e influências que podem nos afetar e que também operam no mecanismo da nossa aprendizagem desde o começo, quando nós olhamos ainda crianças, ainda bebês para os nossos pais e os imitamos, e esse processo de aprendizagem, de acolhimento de ideias, de valores, de crenças, ele vai seguir a vida inteira. Existem muitos mecanismos e influências nesse processo de aprendizagem. O primeiro deles, talvez seja um dos mais fortes, seja o processo de imitação. Nós imitamos os nossos pais. Depois nós vamos crescendo, passamos a pertencer a outros grupos sociais, na escola, por exemplo, a nossa vizinhança, e nós vamos olhar para os nossos amigos e nós seremos influenciados pelos nossos amigos. Depois nós vamos ser muito influenciados pelos nossos professores. Os educadores vão exercer um papel importante. Se existe uma rivalidade entre as crenças e os valores dos pais e a crença e os valores dos educadores, os conflitos vão começar a chocar aquela pessoa que está sendo ensinada e ele vai começar a questionar valores, princípios, crenças, e vai começar a fazer escolhas. E é claro, dependendo da relevância social naquele momento, daquela pessoa que me apresenta ideias, eu posso acolher, abraçar aquelas ideias e inclusive rejeitar ideias importantes que eu recebi de meus pais. Valores
familiares, valores que eu recebi na igreja, recebi dos meus pais, tudo isso pode ser impactado. Nós aprendemos então na imitação e no contato com essas pessoas importantes, que são importantes influenciadores, pais, amigos, professores, colegas de trabalhos, o pessoal da igreja, todos vão exercer de alguma forma uma influência em nós. Alguns vão nos influenciar e nos tocar com muito poder, outros nem tanto. E dependendo do status social daquela pessoa que fala e do da nossa admiração por essa pessoa, nós vamos valorizar mais ou menos aquilo que ele nos apresenta. Nós aprendemos também com as experiências, as nossas vivências e situações práticas do nosso dia a dia vão servir também para nos ajudar a aprender e acolher e desprezar coisas, ideias. Nós aprendemos por meio da instrução formal e informal, já falei sobre isso, nas escolas a instrução formal, nos relacionamentos a instrução informal. Nós aprendemos naquilo que é chamado de socializações, né? Tudo é socializar, né? Eu socializo com os meus pais, com os meus amigos, com os meus professores, os colegas de escola, do trabalho, na igreja, e nós aprendemos muito por meio desses encontros e desses contatos. E nós aprendemos muito também quando nós resolvemos problemas, solucionamos problemas. Essa é uma coisa tão maravilhosa, o aprendizado que decorre da solução de problemas. É uma capacidade que o próprio Deus nos deu. Deus nos deu algumas capacidades para nós aprendermos, para nós assimilarmos o conhecimento. Deus nos deu a capacidade de imitar. Você pensa bem se nós, todas as vezes que tivéssemos que aprender alguma coisa, tivesse que começar do zero. Graças a Deus que nós vamos aprendendo e progredindo. Existe até uma ideologia, né? As ideias a respeito do progressismo, elas vão nesse sentido, que nós estamos numa evolução constante, num aprendizado constante. Alguém ficou muito empolgado no século XIX, começo do século XX, e chegou a declarar que nós estávamos a viver a era do progresso. Que nós devíamos abandonar todas as ideias anteriores, as superstições, abandonar todas essas coisas, porque aquele estágio da nossa vida, da nossa aprendizagem havia passado, terminado, e agora nós íamos aprender de uma outra maneira, nós seríamos salvos pelo progresso. Você acredita que a humanidade, os filósofos, os pensadores chegaram a declarar que nós seríamos salvos pelo progresso? Essa ideia de que nós precisamos de salvação, e precisamos mesmo, né? Essa ideia que está dentro de nós, a ideia de que nós somos culpados, que nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Além de nós termos a nossa consciência que nos faz saber que nós dependemos de um Salvador externo, nós temos também o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então tudo isso, né, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, então tudo isso dentro de nós nos impulsiona a buscar fora de nós um Salvador. E nessa nossa busca por salvação, as ideias são importantes, as ideias são apresentadas. Uma delas defende a ideia de que o progresso nos salvará, né? A ciência, o progresso, a evolução da humanidade nos salvará. Uma coisa então que você já percebeu, porque você é inteligente, é que este mundo de ideias, né, as nossas crenças, os valores, as normas, os costumes, moldam a nossa vida, moldam nossa sociedade, são como, de certa forma, uma cerca de proteção do nosso modo de ser e de viver. Imagine, nós, o povo brasileiro, temos um modo de ser e de viver.
E para proteger esse nosso modo de ser e de viver, nós construímos esta cerca, que são as crenças, os valores, as normas, os costumes, que são muito difíceis de mudar. As ideias não são abstratas, elas são, na verdade, elas não estão soltas. As ideias são moldadas, elas são construídas, propostas, moldadas por filósofos religiosos, políticos, artistas e outros influenciadores. Quanto maior relevância tiver essa pessoa vivendo como nós vivemos, numa sociedade de espetáculo e de uma sociedade em que a imagem, o discurso, a propaganda, o marketing, os influenciadores têm muita importância, vivendo nessa sociedade em que estas pessoas têm muita relevância, a moda, o molde, a forma, então nós seremos muito tocados por essas pessoas. Elas, de certa maneira, não sei se você parou já para pensar nisso, eu falo sempre isso. Essas pessoas, elas são tão importantes ao estabelecer costumes, normas, crenças, valores, ao estabelecer aquilo que vai dirigir a nossa vida, que elas chegam a dirigir que roupa que você vai vestir, como você vai cortar seu cabelo, qual a cor do seu cabelo, qual a cor que você vai vestir no ano que vem. No ano que vem nós vamos vestir laranja. Então eles entram em acordo, decidem. O povo da moda começa então a modelar. Eles não modelam só a nossa roupa, eles começam a modelar também pela importância que eles têm, a influência que eles têm, eles começam a modelar os nossos valores, a forma como nós nos relacionamos. E aí essa coisa, ela não vai diminuindo, ela vai crescendo, né? Então eles começam a dizer a respeito da família, dos relacionamentos, da sexualidade, da espiritualidade, todas as coisas que são importantes na nossa vida. Essas pessoas estão lá escrevendo séries, escrevendo novelas, estabelecendo padrões, comportamentos, encontros, e você começa, não sei se você já percebeu, né? É muito visível, por exemplo, nesse tempo que nós vivemos, o errado é glamorizado, o errado é apresentado como modelo. Então, por exemplo, alguém já está defendendo a ideia de que não tem problema nenhum furtar, que não tem problema nenhum, que isso é um modo de viver e que a pessoa não deve ser maltratada porque furta, entende? Nós já fizemos isso com o uso de drogas, e nós passamos a tolerar as drogas, nós já fizemos isso com os relacionamentos, com a nossa sexualidade que inverteu toda, está toda bagunçada, e nós estamos fazendo isso agora com outra moralidade, né? Outro dia eu vi uma postagem de uma novela em que um pai observava a beleza da filha e comentava acerca do desejo que ele tinha da filha. Ele fala assim, por enquanto ainda é pecado, né? Mas e ele fala assim, me permita falar, ele fala uma coisa mais ou menos assim, mas essa diaba é muito bonita. Ele fala com outras palavras, coisas terríveis. Então o que acontece na verdade é que nós vamos destruindo valores antigos, da tradição, costumes, valores, crenças, e nós vamos estabelecendo outras crenças, outros valores, outros costumes. É uma coisa terrível como nós estamos verdadeiramente sendo guiados o tempo todo. Nós somos homens e mulheres. De maneira consciente ou inconsciente, nós vamos aderindo à ideia e nós vamos sendo guiados. Muitas lideranças se apresentam e elas podem ser uma liderança formal, informal e cultural.
Essa ideia da guerra cultural, né, do ataque aos valores, às crenças, aos costumes, às normas. Então a tradição quando eu falo tradição, eu estou falando verdadeiramente aqui, da forma apresentada pela palavra de Deus para nós vivermos. A palavra de Deus diz quem nós somos. A palavra de Deus nos diz como nós devemos viver. A palavra de Deus corrige aquilo que é errado. Existe, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é errado, e a palavra de Deus condena o erro. A palavra de Deus corrige as faltas. A palavra de Deus nos ensina a maneira certa de viver, e a maneira certa de viver que a palavra de Deus nos ensina é frontalmente contrária a todas essas coisas que o mundo, que o sistema nos apresenta como padrão, como modelo de vida. Essa liberdade que é apresentada, o importante, a ideia, né, ao sofisma, o importante é eu ser feliz. Então família não é importante. Eu vi uma notícia hoje, terrível, né, de que um casal de chineses foi preso porque assassinou 2 filhos novinhos, crianças, porque desejava um novo começo para a sua vida. Entende? Onde nós estamos já chegando. O importante é eu ser feliz, e aquilo que me atrapalha eu removo do meu caminho. Não interessa se a palavra de Deus, a palavra de Deus não interessa. Isso aqui para mim não é importante. Para o homem, para a mulher que se deixa influenciar pelo espírito do tempo, por essas ideias que circulam, pelas crenças, valores, normas e costumes que têm sido impostos de maneira tão agressiva e violenta na nossa sociedade. As pessoas que se deixam tocar por isso, elas se levantam contra aquilo que é santo, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro. E o Senhor Jesus, o que ele faz nesse texto que nós lemos, Deus é maravilhoso, né? Ele diz assim: pode porventura um cego guiar a outro cego? Pode porventura um cego guiar a outro cego? O Senhor Jesus então nos chama a atenção acerca do cuidado que nós devemos ter a respeito das pessoas que estão nos guiando. Quem são as pessoas que estão guiando a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você consegue avaliar criticamente quem são as pessoas e as ideias que estão guiando a sua vida? Meu irmão, minha irmã, avalie criticamente as ideias que você está a seguir. Avalie criticamente quais são as pessoas que são referência para a sua vida, que têm servido de moda, de molde, de arquétipo para a sua vida. O apóstolo Paulo disse, eu sempre cito esse texto, mas tem outros: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século. O século é a era que nós estamos vivendo, essa era cheia de ideias circulando como vírus. E a Bíblia diz assim: não se conforme, não tome a forma, não entre na forma deste mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que o Senhor nos fala. Jesus está dizendo: cuidado com quem está te guiando. Não se deixe, meu irmão, minha irmã, ser guiado por cego. Cuidado com aqueles aos quais você olha e se referencia. Cuidado com a moda, com o molde, com a modelagem. Você fala assim: mas é você que é modelado.
A Bíblia diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Me sinto completamente livre para examinar todas as ideias que são apresentadas para mim, examinar, pesar, avaliar essas ideias e livremente escolher. Eu escolho a Cristo. Eu escolho a palavra de Deus, eu escolho. Não existe modelo de homem nenhum superior a Cristo. Ele é o homem perfeito. A Bíblia diz que ele é o varão perfeito. Se eu preciso de olhar para alguém para segui-lo, eu vou seguir a Cristo. É isso que eu vou fazer. Louvado seja Deus. Essa questão é tão importante, a questão de quem eu estou seguindo, que a palavra de Deus, o Senhor, lá no começo, quando ele ainda está trazendo a lei por meio de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6, ele fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao te levantar. O que a Bíblia está dizendo? Que é nosso dever como pais falar da palavra de Deus, apresentar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, inculcar os nossos filhos, colocar na mente deles a palavra de Deus e fazer isso o tempo inteiro. Quando nós levantamos, quando nós andamos, quando nós nos assentamos, quando nós deitamos, quando nós levantamos, significa que durante o tempo todo, em toda a sua vida, você vai apresentar a palavra de Deus como forma de ser e de viver. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ensina como nós devemos andar e viver. Ela nos ajuda a seguir sem tropeçar. E sabendo de todos esses perigos que nós corremos pela operação do erro, pela operação do engano, pela operação da mentira, que nós temos um inimigo, Satanás, o nosso adversário. Ele é o sedutor das nações, ele é mentiroso desde o princípio. Ele apresenta padrões, ele apresenta modelos, ele apresenta delícias, ele sugere, ele vai te sugerir que entre em rebelião contra Deus, como ele fez com a mulher no jardim, como ele propôs para Cristo no deserto. É o caminho dele, ele vai fazer isso, ele vai propor a você que entre em rebelião com Deus, que rejeite a palavra de Deus como modelo para a sua vida, como livro inspirado, palavra inspirada por Deus, que ensina a verdade, condena o erro, corrige as minhas faltas e ensina a maneira certa de viver. O nosso adversário, Satanás, ele vai fazer isso o tempo todo e ele não descansa. E assim, meu irmão, minha irmã, diz a palavra de Deus, como Deus tem os seus ministros, o diabo, nosso adversário, também tem os seus ministros. Ele vai, por meio dessa turma aí, que propõe ideias, valores, moldes, modelos, ele vai tentar te afastar da palavra de Deus. Por isso que a abertura do livro de Salmos, no Salmo 1, no capítulo 1, o Senhor, capítulo 1, no versículo 1, o Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que o salmista está dizendo? Não se deixe guiar por cegos, porque aquele que é guiado por cegos vai cair no barranco, vai cair no buraco. Quem está guiando a sua vida? O salmista diz: em vez de andar no conselho do ímpio, do homem que não teme a Deus, do homem que não tem temor de Deus, que o seu prazer, que o meu prazer seja a lei do Senhor, que nela nós possamos meditar de dia e de noite, que nela nós podemos retirar instrução para a nossa vida, correção para as nossas faltas e a melhor maneira de viver, vida excelente,
nós encontramos aqui na palavra de Deus. Por isso você precisa ouvir a advertência do Senhor Jesus apresentada após ensinos tão preciosos do Sermão da Planície, e esse ensino é porventura, essa pequena parábola, porventura pode um cego guiar outro cego? Quem você vai seguir, meu irmão? A quem você já está seguindo? Como você está conduzindo a sua vida? Talvez você esteja a viver na beira do abismo, o tempo todo vivendo na beira do abismo e sabe isso. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, tem um texto muito importante que eu queria compartilhar com você. Efésios capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que por meio do ensino, da instrução, da correção, do contato com a palavra de Deus, nós vamos crescendo até chegar à perfeita varonilidade, à estatura do homem perfeito. E a estatura do homem perfeito é a estatura de Cristo. E ele diz assim no versículo 14: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia induzem ao erro. Olha, esse texto tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Para que não mais sejamos como meninos que são conduzidos, não têm maturidade para fazer avaliação crítica, para pesar custo e benefício, para olhar para um modelo e falar assim: isso não é bom para mim, isso não presta, eu não quero, não é a vida que eu escolhi. Meninos são agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, ideias, pensamentos, crenças, vírus circulando, progressismo, globalismo, relativismo, individualismo e tantos ismos que são apresentados como excelentes ideias, como modelos de vida. Você precisa, dizem eles, abandonar esse modelo atrasado de vida aí. Você precisa evoluir, sabe? A doutrina, as palavras vêm adoçadas, as palavras vêm cheias de açúcar, parece mel, mas eu vou te dizer uma coisa, é fel. O final dessa caminhada aí é confusão, é choro, é lago de fogo, é o lugar onde o verme não morre nem o fogo apaga. Meu irmão, se um cego for guiado por outro cego, cairão ambos no buraco. Olha aqui: agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Pela astúcia, eles acham que eles sabem e que nós somos os desprezados, mas eles correm a passo largo para a perdição. Não siga, abandone essa carreira, se volte para a palavra de Deus, se volte para Deus. O Senhor Jesus nos diz assim: pode porventura um cego guiar outro cego? Vão cair ambos no abismo. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para Cristo, olhe para a cruz, se deixe moldar, modelar pela palavra de Deus, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Tenha coragem de viver segundo tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, ali no versículo 7, 8, 9, o Senhor fala assim, eu fico sempre impressionado com essa palavra. Ele diz assim: tenha coragem de viver segundo tudo que o meu servo Moisés te ensinou. Nós vivemos num tempo em que aos homens e às mulheres falta coragem
para viver segundo tudo que o Senhor nos ensinou. Está aqui a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, está aqui a palavra de Deus que nos ensina a maneira certa de viver, mas nós temos vergonha, a nós falta coragem. Versículo 7, Josué capítulo 1, versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ensinou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores. Nós vivemos num tempo em que os homens desprezam a palavra, que os homens têm vergonha da palavra, que os homens não têm coragem de viver segundo a palavra de Deus. Então esse texto que foi escrito há milhares de anos, declarado pelo próprio Deus a Josué, que estava para enfrentar grandes desafios, é um texto tão atual para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ter coragem de viver, de pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Que você tenha coragem de fazer isso. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Se as ideias e os costumes, as crenças são uma cerca de proteção, né, que compõe aí a nossa cultura e o nosso modo de viver, malandro, esperto, cheio de imoralidades, né? O brasileiro se vangloria de ser sensual, de ser malandro, né? O símbolo do nosso país é o Zé Carioca, é o malandro, né, que samba e que resolve, malandro não sei o que, é um malandro, entende? Essas coisas terríveis, e existe uma cerca em volta disso. Nós precisamos quebrar essa cerca, e nós precisamos que a palavra de Deus seja um muro ao nosso redor, seja o fundamento no qual nós edificamos a nossa vida, que ela esteja na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, governando a nossa vida, nas nossas decisões. Meu irmão, minha irmã, se você se aproximar da palavra, começar a ler a palavra, crer na palavra, praticar a palavra, os 3 grandes desafios: conhecer a palavra, crer na palavra, segundo grande desafio, praticar a palavra, terceiro maior desafio. Se você começar a fazer isso, não tiver vergonha disso, você vai ser transformado, o seu casamento vai ser transformado, o seu relacionamento com seu pai, com seu filho vai ser transformado, o seu relacionamento no seu trabalho vai ser transformado, a sua vida vai ser transformada. Eu falo isso porque a palavra de Deus diz isso, eu falo isso pela experiência, porque vivo isso e porque observo isso na vida de homens e mulheres que temem a Deus e procuram com toda dificuldade viver uma vida, ancorar a sua vida, fundamentar a sua vida nesse fundamento sólido que é Cristo, a rocha, a palavra de Deus. Experimente. O desafio para você: experimente. Como você está vivendo a sua vida, quem está te dirigindo, quem está guiando a sua vida. Você não precisa falar para mim, fala para você mesmo. Faça uma avaliação crítica, examine os seus modelos. Tudo pode parecer muito legal, uma bebedeira, a droga, a imoralidade, festas. Nós vamos ter o carnaval daqui a alguns dias, festas, alegria entre aspas, bebedeira, imoralidades, tudo é permitido, parece que tudo é legal, mas não é não. Casamentos são destruídos e tantas coisas acontecem quando nós escolhemos esse estilo de vida que é garantido pela mentira, pelo sofisma. Você tem que ser feliz. Meu irmão, minha irmã, larga isso, abandona essa ideia, larga esse pecado, é pecado. Se arrepende desse estilo de vida cheio de pecado. Cessa essa rebelião sua com Deus e se volte para Cristo, porque Ele é rico em perdoar, Ele é misericordioso.
E todo esse cansaço, essa sobrecarga, esse peso que você carrega, essa vida mentirosa que você vive, essa alegria falsa, essa mentira, só tá feliz quando tá bebendo, quando tá bêbado, quando tá chapado, quando tá drogado, dentro da sua casa, com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, é um lugar horrível. Mas no bar, no boteco, na balada, na confusão, ali é mentira. Abandona essa vida de mentira. Abandona esse fundamento, para de ser guiado, deixe de ser guiado por cegos e vá, siga o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Hoje essa palavra de hoje é um grande desafio para mim e para você. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Eu quero te falar uma coisa, pode ser para você essa palavra uma palavra de misericórdia e salvação. Pode ser também para a sua vida uma palavra de justiça, de juízo. Que seja palavra de misericórdia, palavra de Deus, palavra da salvação. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, diante do Senhor, um Deus que é misericordioso, e nós louvamos o seu nome. O Senhor é bom. Obrigado por esse tempo precioso. Não sei, Senhor, quantas pessoas vão chegar aqui nesse momento de oração, mas, ó Deus, se uma pessoa ouvir um versículo, se ele ouvir, Senhor Deus, parte dessa mensagem, que o seu Espírito fale profundamente ao coração dele e ao coração dela. Espírito Santo, ajude e confirma esta mensagem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Deus, escuta essa minha oração e visita esse meu irmão, essa minha irmã. Ajuda ele a abandonar esse caminho de perdição, esse caminho de morte, porque, como está escrito, há caminhos que parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Livra-nos dos caminhos de morte. Livra-nos desses ventos de doutrinas, da artimanha desses homens, dessas mulheres que vão, Senhor, com astúcia, desejando nos conduzir de olho, Senhor Deus, muitas vezes no nosso bolso, ó Deus, em outras coisas, ou são guiados por Satanás, o diabo, nosso adversário, porque o interesse dele é matar, roubar e destruir. Livra-nos, ó Deus, desse abismo. Livra-nos dessas cadeias. Livra o meu irmão, a minha irmã. Alcance ele agora, eu te peço, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua bênção. Que ele seja fortalecido com coragem, com graça, com força, e que se levante, ó Deus, e abandone o mau caminho para seguir ao Senhor. Ajude o meu irmão, Deus, que até tenta, mas não consegue. Põe a sua mão sobre ele, sobre ela. Eu abençoo você agora, meu irmão, minha irmã, para que você seja fortalecido, para que as cadeias, os grilhões sejam rompidos na sua vida, para que você receba libertação, em nome de Jesus, de todo engano e toda mentira, para que você consiga vencer todas essas paixões e desejos e cobiças da carne, para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que todos nós possamos andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero te pedir que abençoe o meu irmão, a minha irmã, com uma excelente semana, que a mão do Senhor esteja sobre ele, que a mão do Senhor esteja sobre ela, que o amor do Senhor o alcance, que o Senhor aplane o seu caminho, livra dos enganos, das mentiras, dá a vitória, Senhor Deus, nos desafios, dá saúde, repreende a enfermidade, repreende a angústia, a tristeza, a depressão, nessa hora que seja destruída, que todo espírito contrário que tenha oprimido, deprimido, angustiado, perturbado a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja repreendido e expulsa agora em nome de Jesus. Eu te declaro livre de todo este mal, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo, te declaro livre, saúde, fortalecimento, cura, em nome de Jesus. Semana abençoada em nome de Jesus. Eu te abençoo com a bênção dele, o Deus que nos ama, o Deus que é todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te dê uma excelente semana. Seja forte e corajoso para viver segundo a palavra de Deus.